Eu nunca imaginei que nos meus anos de internet, ou nos meus anos produzindo aqui no YouTube ou nas redes sociais, eu nunca imaginei que eu fosse chegar a ser vinculado a uma coisa desse tipo. Nem eu acredito, Cor. Quem poderia acreditar, né? Antes de qualquer coisa, eu quero deixar avisado que esse canal não vai servir pra farmar tretas ou falar de tretas imediatamente quando elas acontecem. Que eu sei o que vão taxar esse vídeo, mas não. Esse vídeo tem o único intuito de divulgar mais essa sacanagem que aconteceu com o Corey. E que, assim, sacanagem eu acho que é uma palavra muito leve, mas como a gente tá no início do vídeo, é bom não falar muita coisa assim, né? YouTube. Opa! Bom, então, hoje eu vim comentar com vocês aqui de uma coisa que aconteceu com meu brother Corey, meu mano camarada. Não sei porque eu tô falando assim, realmente não sou tão íntimo sendo o Corey, mas já trabalhei com ele. Tem informação suficiente pra saber que o cara é uma ótima pessoa. É uma pessoa pura e muito incrível que eu tive a oportunidade de conhecer na internet. Infelizmente hoje, no dia 20/7, algumas horas atrás, eu acabei trombando com uma situação tanto quanto irritante. Pra mim foi irritante e estressante. Pra ele, sei lá, o cérebro dele tá rodando mais que ventoinha de PC da Casas Bahia. Vamos lá. A HBO Max lançou um documentário intitulado como O Massacre na Escola, a Tragédia das Meninas de Realengo, né? Que é um documentário contando sobre aquela tragédia que aconteceu em Realengo, onde o cara entrou na escola e, enfim, fez o que fez, né? Documentários são coisas, já diz pelo nome, são para documentar informações e coisas que aconteceram com base em fatos, lógica, estudos para serem aplicados dentro dele, documentada para a história, onde você vai assistir para querer saber as informações e acreditar o que tá num documentário. Normalmente você não questiona, porque é um documentário, é um lugar onde as pessoas estão documentando informações para serem passadas ao longo do tempo. E no meio do documentário, a gente tem, no episódio 3, esse seguinte relato. Corey, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil, que não é infantil. 7 anos de Five Nights at Freddy's. Mais de 10 jogos. Coisas escondidas em outros sites. Coisas escondidas dentro das imagens. Coisas escondidas... E é um jogo que parece ser bobo, mas ele vem de um massacre também numa lanchonete americana. E fizeram um joguinho que não é infantil, nunca foi infantil. A criança vai pra lá e os aliciadores aí é prato cheio, a Disneylândia do aliciador. Eu não sei quantos segundos foram disso, mas em poucos segundos a gente vê a quantidade de bosta jogada na tela. Fora de informação falsa, pior, informação que não foi solicitada, porque em nenhum momento ninguém da HBO Max chegou pra questionar o Corey falando se podiam usar o vídeo dele em um documentário falando sobre a questão do Realengo. Eu tentei entrar em contato com a HBO, o negócio ainda tá lá, eles estão averiguando e vendo o que podem fazer, mas ao mesmo tempo estão usando a minha imagem, estão usando a minha voz, estão usando o meu rosto, estão usando o meu trabalho para dar uma justificativa ou para pontuar uma justificativa a uma tragédia real, a uma tragédia de verdade, sendo que o ponto mais louco é, o massacre aconteceu em 2011, o meu canal e Five Nights at Freddy's nem existiam nesta época. E o cara inventa um monte de coisa e bota um monte de desculpa, um monte de coisa de que é por isso que as crianças são violentas, e falando que eu sou um prato cheio pra aliciador da internet. É um negócio tão absurdo, é tão absurdo. Não vieram nem pedir minha autorização pra ser vinculado num negócio desse. Eu fiquei completamente assustado. Eu tô assustado. Mas você me pergunta, Ruivão, como é que eles estão conseguindo linkar o Corey, que é um cara que faz conteúdos de FNAF, um jogo de terror, pra que caso você não conheça, com esse massacre? Simplesmente uma palavra. Jogos. Eles usaram mais uma vez a cartada dos jogos. Meu Deus, eu não sabia que a Record tava fazendo documentário. Porque eu não sei se você já sabe, parece que toda vez que eu vejo o assunto jogos sendo tratado da maneira que eles são tratados, como uma coisa horrível, como uma coisa que não deveria existir, sendo que, na verdade, jogos é mais um produto de entretenimento para você consumir, assim como filmes, séries e demais, todos eles claramente com faixa etária, para simplesmente não largar qualquer pessoa entrando em cada lugar. Existe uma coisa chamada faixa etária, parece que as pessoas esquecem que essa palavra existe, e é sempre bom pontuar que ela existe. Um exemplo muito claro, GTA San Andreas, provavelmente você já deve ter ouvido, se você é uma criança você já deve ter ouvido esse nome, ou não sei, mas GTA San Andreas é um jogo para 18 anos, assim como GTA V também tem a mesma tag. Se tu já morreu, foi. Assim como outros jogos também que tem mais violência tem essa tag. É uma coisa que é regulamentada, justamente para não cair na mão errada. Ou seja, alguma pessoa que está jogando isso está fora da sua faixa etária, o problema é de quem deu para
própria pessoa ou como a pessoa chegou naquilo. Que no caso, né, foi a má informação. E eu posso dar 100% de exatidão que o Corey não vai querer passar uma informação dessa. E assim, eu não vou entrar no intuito de FNAF, porque FNAF, primeiro que não foi baseado num bagulho que aconteceu. Quem vinculou essa informação pro mundo foi um canal chamado Game Theory, que infelizmente espalhou essa merda pela internet. E depois que a merda tá espalhada, é difícil você consegue limpar tudo. E você pode assistir tanto o primeiro vídeo do Core falando sobre a história de FNAF, ou o documentário de FNAF que ele fez de 3 horas e meia. E pode ter certeza que você vai ver que não tem informação nenhuma vinculando essas coisas. Porque FNAF não é isso. FNAF foi um jogo baseado no primeiro jogo do Scott. É um jogo sobre 2 castores que tinham que gerenciar uma serraria, lugar de cortar madeira. E aí as pessoas zoavam o jogo porque ele era um jogo todo travado, pareciam animatronics metal. E aí depois ele criou essa história onde você é um segurança e tem que sobreviver até as 6 horas da manhã. Simples. E aí simplesmente jogaram essa merda no ventilador, assim, de graça. Por que eu tô falando isso aqui? Além de eu gostar bastante do Core, eu também sou uma pessoa que admiro o trabalho dele, já trabalhei com ele, e é uma pessoa que em vários momentos eu já vi entregar o tempo dele, que é uma coisa hoje... Tempo, gente, quando você entrega tempo pra alguém, é uma coisa assim, a pessoa tá te dando valor quando ela tá te dando tempo, porque chega um momento que tempo é uma coisa que falta, e a partir do momento que ele deu tempo dele, tipo, sabe, pensamentos pra cuidar de uma pessoa que não tem nada a ver com a família dele, no mínimo essa pessoa tem um coração muito grande e muito bom, que foi o caso do Cartoonizando. Caso você não lembre, ele foi uma pessoa que manteve contato com o pai do Cartoonizando, com o Cartoonizando, tentando apaziguar toda a situação, enquanto o moleque tava simplesmente querendo ir de Americanas, entendeu? E a internet inteira martelando o moleque. Ele foi praticamente um escudo pra tentar fazer o moleque voltar e não fazer nada. Mas assim, pra provar esse ponto que esse documentário da HBO é simplesmente uma coisa que foi bostejada pela internet, eu vou colocar outros trechos dele aqui pra você ver. Por isso que é muito errado a gente pensar em um lobo solitário, né, que foi só ele que entrou na escola, realmente foi só ele, mas o que ele representa, o suporte que ele teve, não foi uma pessoa só, é toda uma sociedade que estava com ele. Eu acho que o comentário mais sensato que eu ouvi em todo esse momento. Porque vamos parar pra pensar, se a pessoa fez o que fez, o que tem que ser analisado não é o que ela jogava, ou o que ela tinha nos seus HDs, e sim verificar o ambiente externo. Gente, eu vou abrir um pouco minha vida aqui pra vocês agora. Então, se vocês não quiserem saber, pode pular pro tempo que tá aparecendo aí na tela. Eu fui uma pessoa que fui terapeutizada, digamos assim, desde pequeno, justamente por sofrer bullying. Eu passei anos no psicólogo, tratamento intensivo, para tentar entender por que essas coisas aconteciam, por que as coisas funcionam, por que tudo estava acontecendo. E foi uma época muito difícil. E eu já vi coisas próximas de que já aconteceram, de pessoas tentarem fazer isso na escola, só que numa escala menor, porque não tinha acesso, né, a, digamos, armas del fuego. Por passar por muito processo desse, você acaba, sabe, sua cabeça fica conturbada, difícil de lidar, muito difícil. E eu não vi a nenhum momento as pessoas procurando a família, procurando sobre como essa pessoa tinha acesso à internet, como essa pessoa tinha acesso ali às coisas em volta, como era a vida dessa pessoa, o que acontecia na cabeça dela. Ninguém parou pra ir lá e tentar conversar e tentar entender a cabeça da pessoa. Aí ela faz essas coisas e eu fico pensando assim, vamos fazer uma pesquisa a fundo com psicólogos, psiquiatras e tudo envolvendo essa história pra gente saber o que aconteceu, o que influenciou no tal ponto, pra gente saber explicar isso direitinho. Não, vamos fazer a coisa mais porca possível, que é associar o massacre a um jogo, porque ele atirava em coisas e logo ele vai pegar uma arma e atirar nas outras pessoas. Genial. Primeira mentira. Vamos lá, vamos desmentir o documentário. Nunca achei que eu ia fazer isso na minha vida. O jogo mais marcante da época, e principalmente para ele, era Counter-Strike. É um jogo em primeira pessoa, chama-se First Person Shooter, né, que é FPS. Então você tem a arma e sai atirando para matar seus inimigos. Muita gente não sabe, mas essa modalidade de jogo de First Person Shooter foi criado pelo exército americano para treinar soldados. Após o soldado experimentar essa ferramenta, ele consegue melhorar em 70% a sua capacidade de mira, precisão e letalidade. Baseado em quê, seu filho da puta? Muito popular nos dias de hoje, o FPS, ou jogo de tiro em primeira pessoa, onde vemos uma arma e a câmera carregando como se fosse os olhos do personagem, se originaram do ano de 1973 com o título Maze War, desenvolvido por 3 estudantes do ensino médio, Greg Thompson, Steve Coley e
Howard Palmer em um projeto encomendado pela NASA para ajudar a visualizar fluidos dinâmicos em espaçonaves. Ou seja, o primeiro FPS foi criado com o intuito deles verificar líquidos e encomendado pela NASA. Primeira mentira. O jogador brasileiro ele é conhecido internacionalmente como um jogador tóxico. Não na usabilidade da ferramenta, mas em não cumprir a missão, em atirar nos próprios amigos, em roubar itens de outras pessoas que estão dentro do jogo. Então já tem muitos anos, já pelo menos aí uns 15 anos, que toda vez que se joga online, o aliciador começa a oferecer benefícios. Ou seja, cuidado quando seu amiguinho tá te elogiando no joguinho online do tiro, hein? Talvez ele tá querendo te aliciar. Sério, eu ouço essas coisas, eu vejo esses casos, e o caso do Core é só mais uma vez mostrando que, infelizmente, esse pensamento idiota, chulo, de querer culpar jogos por coisas que aconteceram na vida real, infelizmente nunca vão acabar. Considerando que tem uma emissora aí, né, que eu já devo ter comentado no vídeo a essa altura, simplesmente foi lá e confundiu Forza Motorsport 3 como um treinamento pra ser motorista do presidente. Eu juro, eu vejo esse vídeo toda vez e ele nunca perde a graça. Mas o fato é que vincular em jogos como se fosse a coisa mais horrível do mundo, como se fosse a coisa mais horripilante, não existem só jogos de coisas agressivas. Jogos são tão variados hoje em dia, que existem tantas categorias de tantas coisas diferentes, e eu fico impressionado de sempre só culpar os jogos para essas coisas, porque se fosse só se existisse só um vínculo, que é só agressividade no negócio, tudo bem, daria até pra gente parar e começar a analisar. Mas a partir do momento que você tem um Stardew Valley, você tem um Slime Rancher, você tem um Undertale, e Undertale é um jogo que eu gosto de citar nesse ponto, porque Undertale é um jogo que te ensina que na base de um diálogo você consegue evitar discussões, brigas, intrigas. Simples, sabe? Não é à toa que o jogo tem literalmente um modo de rota pacifista. E fora outros jogos que também não tem essa temática mais agressiva, e sim jogos que te ensinam mecânicas, jogos que te ensinam física. Você não vai ter a experiência de entrar num carro de corrida para saber como é que é um carro de corrida. Existe um jogo de corrida que você pode ter a sensação de estar num carro de corrida. Que isso? É a sensação. Não é porque eu jogo Need for Speed que eu vou pegar o meu carro e vou sair dando drift na rua. Não é porque eu jogo FIFA que eu vou ser o próximo Erling Haaland. Não é porque eu jogo Overwatch que eu vou falar sinto o peso do Marcelo. Porra, é esse tipo de coisa que eu tô falando. É esse vínculo. É muito mais fácil você culpar uma coisa que você não entende do que você pesquisar e tentar dar uma resposta coerente. Todas as vezes que eu tentei conversar sobre esse assunto com pessoas próximas a mim, que infelizmente, pasmem, vivem de uma certa ignorância em relação a esse fato e não querem tentar discutir ou conversar sobre esse assunto, sempre desviam falando que não gostam porque simplesmente não gostam. E aí quando uma coisa dessa é vinculada no streaming, e o pior, vinculado com uma pessoa que não tinha nada a ver com o negócio, não foi solicitado e simplesmente foi feito só de graça. E pior, com informações falsas que eu acabei de desmenti-las aqui pra vocês. E que enfim, eu só espero que o Core, com toda a certeza do mundo, consiga ganhar um processo contra esses caras. Ele vai ganhar esse processo, porque esse processo é ganho. Simplesmente usaram uma informação dele e vinculando ele com uma coisa que ele não tinha nada a ver, não solicitaram informação, não solicitaram imagem e simplesmente usaram voz, canal e tudo dele vinculando uma coisa errada, que inclusive foi desmentida pelo mesmo. Core, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil. Meu trabalho e o meu canal é para maiores de 13 anos. Não é e nunca foi o meu foco para crianças. Eu já marquei em todos os meus vídeos, tá padrão no meu canal. Eu não faço conteúdo para crianças. O meu conteúdo não é educacional para criança. Então, pai, você que tá vendo esse vídeo e você deixa o seu filho me assistir, saiba que meu vídeo não é pro seu filho. Opa, então rapaziada, o Ruivão do futuro aqui, da edição propriamente dito. Eu tava finalizando esse vídeo e descobri que o nosso hoster, né, que estava falando no documentário, decidiu abrir uma live no Instagram e... ele falou coisas. Ele falou bastante coisa. Eu fui citado por um criador de conteúdo. Eu recebi uma ligação do Merindra, produtora da HBO, da produção do documentário Massacre nas Escolas. É que eu vou explicar detalhadamente pra vocês, mas vou dirigir esse início de fala pra você. Você, Core, que acabou de citar meu nome como rapaz. Eu não sou um rapaz, Core. Eu tenho 44 anos de idade.
sou pai de 3 filhos, sou casado há quase 23 anos, cristão. Tá, com todo respeito e perdão da palavra, mas o que isso tem a ver com o assunto? E há muitos anos eu pesquiso o seu conteúdo e de todos os outros que colocam conteúdo na internet e que depois fazem de conta de que nada acontece. Mas eu vou aqui adiantar uma coisa muito importante pra você. Não venha se fazer de vítima não, claro. Não se faça de vítima. Em primeiríssimo lugar, você que tá dando rosto agora na internet, porque a série teve todo o papel de não mostrar o seu rosto. A série não teve o papel de não mostrar o rosto, mas mostrou o canal, mostrou vídeo, falou o nome do canal. O maior canal brasileiro de conteúdo infantil. Logo, fica fácil de encontrar a pessoa, não é mesmo? Se você não fala quem que é, mas você fala de quem é o canal, eu acho que a direção é a mesma. Eu não sei que preocupação foi essa, eu já visto que você sim coloca conteúdos dessa natureza de falar de outros casos de aliciamento dentro da internet, que tem os cuidados de não falar DM com as pessoas, porque isso acontece, cara. Eu não sou o Corey, mas acho que eu posso responder por ele, porque ou posso colocar ele aqui pra responder pra vocês. Minhas DMs, a parte de querer conversar é tudo fechada, eu não falo com ninguém, justamente pra não ter uma brecha, uma abertura de alguém virar e falar assim: ah, você falou com inscrito, você não sei o quê, pra justamente não ter nada desse tipo de conversa, desse papo. Eu nunca cometi um crime, a Polícia Federal pode vir aqui em casa, eu cedo meus HDs, eu não tenho nada a esconder. 20 de julho de 2023, o dia em que você entrou na minha vida digitalmente e também atrapalhou a minha carreira. Não é isso que você gosta de falar? Você não foi citado como aliciador. Aprenda a assistir as coisas. O analfabetismo digital, ele é muito claro, ele é muito evidente. Se você tivesse assistido o vídeo inteiro dele completo, prestado atenção nas palavras dele, você talvez não estava falando isso agora. Porque ali ele já tinha falado que o canal dele não é pra crianças e mesmo assim você ainda bate nessa tecla. Meu canal não está nesse aplicativo. Meu conteúdo não está nesse aplicativo, o YouTube Kids. Todos os meus vídeos não são marcados para crianças verem. Ou seja, eu tico lá: criança pode ver esse vídeo? Não! Se você prestasse atenção no terceiro episódio, no momento em que eu estou falando exatamente de que os aliciadores, digo qual é o perfil dos aliciadores, quanto eles ganham, onde vivem mais ou menos, porque não tem como precisar, tá certo? E digo que eles procuram o hype. Você sabe o que é hype? Você se alimenta disso, cara. Bom, você também indiretamente, né? Porque tá falando de um assunto desse logo que ele explodiu. Porque a última coisa que eu achava é que você ia dar as caras pra fazer uma live no Instagram instantaneamente assim que o Corey postasse um vídeo ou falasse dessa repercussão, porque o canal dele foi citado e vinculado com um massacre horroroso que não tem nada a ver. O problema foi o vínculo criado em cima disso desnecessariamente e, claro, sem autorização do mesmo. Eu fico triste com a sua imagem dentro do vídeo. Uma imagem de um cara cansado que tá fazendo vídeo às vezes sem nenhum prazer, que já fez vídeo inclusive dizendo que encerrou o canal porque tá cansado. Eu acompanho seu conteúdo, viu, claro? Muito cuidado comigo, porque eu sou alguém que estuda vocês há muitos anos e chega de enganar a família, Corey. Isso, Corey, chega de enganar a família brasileira. Você coloca os seus vídeos com maiores de 18 ou até mesmo dizendo pro YouTube que não é pra crianças e justamente não publica esses conteúdos no YouTube Kids. Você procura sempre publicar os seus vídeos no lugar correto. Como você está destruindo a família brasileira, Corey? Por favor, Pedro. Entrei grátis nessa conta. A culpa é minha. Para as pessoas estarem mentindo, a culpa é minha. Então, tipo assim, eu sei que tem crianças que assistem, tomo o máximo de cuidado para fazer o trabalho mais seguro e tranquilo possível. Mas eu já deixo avisado para todo mundo: meu trabalho e o meu canal é para maiores de 13 anos. Corey, eu não sei se você tem filhos. Me preocupa muito uma postura de um pai dessa forma, de você dizer: e se vale das leis da internet, essas leis que com um clique você burla absolutamente tudo. De repente você vê um conteúdo dentro da internet e você mente o seu idade e entra no canal. Você sabe pela escrita que a maior parte do seu conteúdo são crianças. Tudo bem, doidão, mas aí me explica uma coisa: como que ele vai ter controle sobre esse tipo de coisa, sendo que ele já faz o máximo que ele pode pra tentar controlar esse tipo de coisa no canal? Porque se a pessoa, eu vou dizer mais uma vez, porque isso parece que não entra na cabeça das pessoas, se a criança
tem acesso ao canal do YouTube de um canal que é majoritariamente maior da idade dela, a culpa é da pessoa que está criando o conteúdo ou a culpa é dos pais que não dão a certa atenção para a criança acessar esse tipo de conteúdo? Até onde eu sei, o culpado... A culpa é do poste porque o cachorro mijou? Não! A culpa é dos pais que não vistoriam o que as crianças assistem e logo o culpado é o influenciador? Eu acho que o Corey já cansou de dizer, e qualquer pessoa dentro da comunidade de FNAF já cansou de falar que FNAF realmente não é uma coisa para crianças. Tá certo que tem merchandising que as pessoas criam, só que são merchandises que não são oficiais. Existem os merchandise, por exemplo, de Huggy Wuggy, do Pop Playtime, só que, obviamente, aquilo lá é um jogo de terror. Só que aquilo, de novo, a culpa é do criador que faz o conteúdo em cima de um jogo de terror, onde a lore não é intrusiva, ou a história do jogo não é intrusiva para o público. Quem quiser saber da história tem que ir atrás, e mesmo assim, a história é uma obra de ficção, assim como filmes de terror e conteúdos de entretenimento de terror são feitos da mesma forma, com faixa etária, aí eu não sei o que eu posso dizer. Tanto que até mesmo os jogos têm a faixa etária mais 13. Então, se a criança tá acessando isso, a culpa é de quem deixou ela acessar, e não de quem criou. Five Nights at Freddy's não é infantil, claro. Olha, quem diria, eu vou concordar contigo. Five Nights at Freddy's realmente não é um conteúdo infantil. É uma obra de ficção, onde todos os jogos, ou pelo menos a maioria deles, são para maiores de 13 anos. Fora que todos os livros que são realmente para explicar a história de FNAF, todos os livros e todos os lugares e todas as partes está falando, é tudo uma obra de ficção. Five Nights at Freddy's, a faixa etária, os jogos são 12/14 anos. É para jovem, adolescente e adulto. E se um filho seu viu o meu vídeo, tem essa idade de criança, não é pra estar assistindo. Você e todas as pessoas que produzem conteúdo na internet brasileira são irrelevantes. E claro, essa parte de falar que são irrelevantes, realmente, influenciadores são tão irrelevantes, tão, assim, pequenos e chulos, ao ponto de você se dar o trabalho de fazer um conteúdo em cima de um assunto que está em alta. Ou seja, que em alta tá no hype. Nossa, quem diria? Você, Lucas Neto, fazendo vídeo na cadeirinha com Huggy Wuggy lá atrás. Ele sabe que não é conteúdo infantil. Bom, essa aqui eu vou deixar o Corey responder, porque ele já falou sobre esse negócio os bichinhos ali atrás. Ah, mas você tem um monte de bichinho, um monte de coisa colorida. São personagens de jogos, são presentes que eu recebo, tanto dos criadores originais, tanto de inscritos que me acompanham. Um brinquedo, alguma coisa, não define isso. Ah, meu querido, e aqui também eu deixo a pergunta. Por que você citou o Lucas Neto nessa live, mas você citou o Corey na série? Será porque o Corey é infinitamente menor que o Lucas Neto, e caso você citasse o Lucas Neto na série, talvez isso poderia trazer um processo monstruoso, tanto pra você, tanto pra HBO, e aí vocês pensaram, vamos acertar essa pessoa que é um pouquinho menor que o Lucas Neto, que realmente faz um conteúdo pra criança. Quem está lutando aqui é contra o algoritmo do YouTube e todas as crianças que acessam esse material e nos comentários são aliciadas. Sabe, teu comentário aqui, ele é justo. Você tá tentando fazer uma coisa boa. Eu consigo ver isso nas pessoas, e algumas me chamam até de advogado do diabo, às vezes por concordar com a pessoa mais errada possível, ou com a pessoa que não tem perdão. Mas eu sempre tento ver o lado positivo, ou até mesmo o lado da outra pessoa. O conteúdo era justamente falar que isso existe. Realmente, existiu-se um tempo no YouTube com uma coisa chamada Elsa Gate, que eram vídeos de animações super suspeitas, feitos propositalmente para chamar a atenção de crianças. Isso realmente foi uma coisa que aconteceu um tempo no YouTube, mas que foi controlada. E até o presente momento, até onde me vai a informação, o YouTube deu um jeito de lidar com esse tipo de coisa, até porque ele foi processado, várias coisas aconteceram na época, e agora existe um sistema onde, se você vai upar qualquer conteúdo para o YouTube, você tem que indicar para ele, isso é para criança ou não é? Se você fala que não é, ele vai para o YouTube, que é majoritariamente para maior de 13. Agora, se você colocar que é para crianças, ele automaticamente vai cair no YouTube Kids. E se o cara se dá o trabalho de fazer isso e colocar o conteúdo no lugar certo, falar que o canal dele é pro conteúdo tal, por que você ainda tá martelando isso? O que o cara tem a ver com isso? Boa pergunta, Johnny. Faça essa pergunta pra ele antes dele gravar um vídeo e colocar o nome de um profissional de 20 anos que ele não conhece. Ele foi citado porque ele é um dos maiores canais, novamente, um elogio.
Um dos maiores canais da internet brasileiro foi explodido. O problema aqui, meu querido, começa a partir do momento que você, na série, vinculou a ele a um massacre horroroso que aconteceu. O problema foi vincular a ele a esse fato. Esse foi o problema. Enfim, eu não vou colocar esse trecho todo aqui, porque literalmente é um trecho de quase 30 minutos. Mas como eu sei que quando a água bater na bunda e as pessoas descobrirem e começarem a prestar atenção que tudo isso tá errado, eu sei que vão apagar, vai sumir tudo, vai pedir desculpas, talvez, eu não sei, né? Depois do Haluca eu não sei de mais nada. As pessoas têm dificuldade de pedir desculpa e, enfim, tentarem acertar as coisas, sabe? É mais fácil brigar do que realmente tentar resolver as coisas. Então, pra quem quiser ver essa live na íntegra, com os comentários, eu deixei um link aí na descrição, onde tem a live de 30 minutos lá pra vocês baixarem e assistirem. Enfim, agora, se vocês me derem licença, eu vou voltar a editar porque eu quero descansar no fim de semana. Um beijo na testa de vocês. Até a próxima.